Esse hino é um chamado. Vem, filho perdido, pródigo, vem. É um chamado a você que está distante, você que está arredio, a retornar, a se aproximar. E eu estou aqui com a camisa comemorativa do aniversário da igreja do ano passado, que tem como tema, você pode ver aqui, ó, vivamos o verdadeiro amor. Dizeres muito bonitos que nós precisamos viver e praticar, não é mesmo? Muito bem, a nossa lição de hoje, aliás, bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, nossa EBD em casa, para você que não pode participar dos cultos na casa do Senhor. Que a sua casa seja uma casa de Deus. É a lição de número 4. O texto base da nossa lição, 1 Timóteo, capítulo 3. O tema, qualidades do líder e o chamado ao discipulado. O líder precisa ser eficiente, usar de sabedoria para ministrar a palavra do Senhor, chamando o povo de Deus ao discipulado. A parte devocional do domingo, hoje, 2 Timóteo 2, de 1 a 7, que nós vamos ler para você e com você. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Palavras de Paulo para Timóteo. Então vamos à nossa lição de hoje, né? O objetivo da nossa lição de hoje: compreender que o discipulado leva à maturidade e que a liderança espiritual é o fruto de um caráter moldado pela palavra e evidenciado pela vida. Introdução da nossa lição. No capítulo 3 da carta a Timóteo, Paulo apresenta as qualidades essenciais para aqueles que desejam exercer liderança na igreja, especialmente presbíteros e diáconos. Estas qualidades revelam o caráter e a vida de um discípulo, implicando não só o crescimento pessoal, mas a responsabilidade de servir e guiar outros com fidelidade e integridade. O líder precisa ter uma vida íntegra e ser fiel ao Deus que ele serve. A igreja em Éfeso enfrentava desafios internos e externos. Falsos mestres e divisões ameaçavam a unidade do corpo de Cristo. Por isso, era crucial que os líderes fossem exemplos de vida e ensino para fortalecer a igreja
e preservar a doutrina. As qualificações não são requisitos rígidos, mas princípios bíblicos que refletem a maturidade espiritual e o caráter exigido para o ministério eficaz. No discipulado cristão, não estamos apenas formando pessoas para seguirem a Jesus, mas também para liderarem outros nesse caminho. A liderança espiritual não é um cargo funcional, mas o transbordar de uma vida comprometida com Cristo. Paulo escreve a Timóteo instruções detalhadas sobre o perfil dos que desejam servir como bispos, pastores, líderes e diáconos. Não por mera organização, mas porque a saúde da igreja depende da integridade dos seus líderes. Este capítulo é essencial para compreendermos que o discipulado não se limita ao conhecimento, mas se expressa em caráter, relacionamento e testemunho público. Paulo está mais interessado em quem o líder é do que no que ele sabe ou faz. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. O que significa o episcopado? A palavra usada por Paulo no versículo 1 é hemokone, episcope, e se refere à responsabilidade de supervisionar. Ela é derivada do substantivo eniokonok, episcopos, que significa supervisor, guardião, zelador. É importante destacar que o episcopado é um ministério e não um cargo. É um chamado, uma vocação, um ministério concedido pelo Espírito Santo. No Novo Testamento, 3 termos são usados quase como sinônimos para descrever os líderes espirituais das igrejas locais. Presbíteros, ancião, enfatiza maturidade e experiência. Episcopo, supervisor, enfatiza cuidado e responsabilidade. Pastor, pastor de ovelhas, enfatiza alimentação e proteção. Esses termos não descrevem cargos diferentes, mas aspectos complementares do mesmo chamado. Portanto, essas palavras são usadas no Novo Testamento como sinônimas. Isso também aparece em 1 de Pedro 5, 1 e 2 e Tito 1, 5 a 9. Em Atos 20 e 28, Paulo chama os anciãos de Éfeso e os exorta a serem bispos que pastoreiem o rebanho. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Portanto, o episcopado é a responsabilidade confiada a alguém que, como discípulo maduro, deve exercer, primeiro, cuidado espiritual. Segundo, supervisão da doutrina. Terceiro, exemplo de vida. Quarto, disciplina eclesiástica. E quinto, ensino da palavra. No contexto do discipulado, o episcopado deve ser compreendido como um estágio avançado da maturidade cristã. Devemos incentivar jovens e adultos
no discipulado a desejarem o episcopado, não por vaidade, mas por amor à obra. Segundo momento da nossa lição: o desejo legítimo de liderar. Paulo usa a palavra opeitar, na nossa linguagem, oregatai, que transmite a ideia de estender a mão para alcançar algo que deseja intensamente. Ela é traduzida como desejar, aspirar, e significa um desejo sincero e voluntário que não deve ser confundido com ambição carnal ou busca por poder. Diferente da ambição egoísta, trata-se de um anseio nobre voltado a uma responsabilidade dada por Deus. É como quem deseja intensamente servir a Deus através do cuidado com as pessoas, e não apenas alcançar uma posição de influência. Há uma diferença entre o desejo santo e a ambição pecaminosa. O desejo santo é motivado pela glória de Deus e não pela promoção pessoal, e cresce através do discipulado, da vida de oração e do serviço humilde. Esse desejo ambicioso vê a liderança como um fim em si mesmo, e não como edificação do corpo de Cristo, a Igreja. O chamado à liderança não surge da noite para o dia. Ele é despertado e discernido ao longo da jornada do discipulado. Quem ama a palavra de Deus deseja ensiná-la. Quem ama as pessoas deseja cuidar delas. Quem ama a igreja começa a sentir o peso do zelo por ela. E quem tem esse desejo sincero buscará crescer em maturidade, sabedoria e obediência. Terceiro momento: qualidade do bispo, pastor, presbítero. Paulo então começa a descrever as qualificações desse líder que exercerá influência preponderante na vida da igreja local. O episcopado é uma obra excelente e, por isso, demanda características essenciais para aqueles que desejam viver esse chamado. Os requisitos para ocupar uma posição de liderança na igreja exigem excelência moral mais que intelectual, e são eles: a. irrepreensível, sem acusações públicas que comprometam a vida moral. B. marido de uma só mulher, um homem que mantém seu leito conjugal sem mácula e que preserva o matrimônio puro e santo. C. prudente, sensato, temperante, moderado, respeitável, modesto, vigilante. Características que estão relacionadas ao domínio dos impulsos em todas as áreas da vida. D. hospitaleiro, generoso para com os estrangeiros, tendo o seu lar aberto para acolher desconhecidos. E. apto a ensinar. A palavra grega didaktikos significa com habilidade e aptidão para ensinar. F. não apegado ao vinho, a embriaguez não combina com o ministério do pastoreio. G. não violento, amável, pacífico. O presbítero é um pastor que busca
as ovelhas para apacentá-las. H. Não apegado ao dinheiro, não ser avarento, não amar o dinheiro mais que amar a Deus. I. Governar bem a sua casa. O primeiro ministério do líder cristão é sua família. Seu lar é seu primeiro campo missionário, primeiro ministério. J. Maturidade espiritual. Não pode ser neófito na fé. Precisa ser alguém firme na fé, firme na doutrina e experimentado na vida. K. Ter boa reputação perante os de fora. Quarto momento da nossa revista. Qualidades do diácono. O diácono, do grego diákonos, é o servo que coopera com aquele que se dedicam à oração e ao ministério da palavra. Os primeiros diáconos foram nomeados assistentes dos apóstolos. Esse momento é relatado em Atos 6. Paulo descreve qualidades muito semelhantes às dos bispos. Eles precisam ser dignos, respeitáveis, homens de palavra, não amigos de muito vinho, não gananciosos de lucros desonestos, guardiães do ministério da fé, com a consciência limpa, provados e experimentados, fiéis às suas esposas e bons governantes de sua casa. O serviço cristão começa no coração e no caráter. O discipulado que não gera humildade, responsabilidade e dedicação prática está incompleto. Ser diácono é um chamado honroso e sua vida deve inspirar outros a servirem com alegria e reverência. Conclusão da nossa lição. Ao refletirmos sobre as qualidades exigidas ao episcopado e ao diaconato em 1 Timóteo 3, percebemos que a liderança cristã é menos sobre posição e mais sobre disposição. Paulo não apresenta um currículo técnico, mas um retrato espiritual e moral do líder. Como a igreja, devemos cultivar uma cultura que valoriza o discipulado profundo, a liderança íntegra e o pastoreio fiel. Devemos orar por novos líderes, formar obreiros com intencionalidade e evitar tanto o formalismo apressado quanto a negligência em reconhecer vocações, compreendendo que todos somos chamados a um tipo de liderança, seja no lar, no ministério, no discipulado ou na comunidade. Todo discipulado maduro deve conduzir naturalmente a algum nível de liderança, pois todo discípulo frutífero se tornará um discipulador de outros. Então vemos aí as responsabilidades dos líderes, né? O pastor é o líder por excelência da igreja, abaixo de Deus, abaixo de Cristo, abaixo dos céus. Ele deve ter uma vida digna, honrosa, respeitável. Assim também o diácono, ele precisa também exercer uma função paralela, podemos dizer, para exercer aquele trabalho que Deus colocou em sua mão. Vamos à conclusão. Ao refletirmos sobre as qualidades exigidas ao episcopado e ao diaconato em 1 Timóteo 3, percebemos que a liderança cristã é menos sobre posição e mais sobre disposição.
Gostei dessa colocação aqui. Menos posição, não importa quem eu seja. E mais disposição, importa naquilo que eu estou pronto para fazer. Paulo não apresenta um currículo técnico, mas um retrato espiritual e moral do líder. Como igreja, devemos cultivar uma cultura que valoriza o discipulado profundo, a liderança íntegra e o pastoreio fiel. Devemos orar por novos líderes, formar obreiros com intencionalidade e evitar tanto o formalismo apressado quanto a negligência em reconhecer vocações, compreendendo que todos somos chamados a um tipo de liderança, seja no lar, no ministério, no discipulado ou na comunidade. Todo discipulado maduro deve conduzir naturalmente a algum nível de liderança, pois todo discípulo frutífero se tornará um discipulador de outros. Repetindo as palavras já ditas anteriormente. Agora, finalizando a nossa lição, para você pensar e refletir um pouco sobre tudo isso que foi apresentado. Número 1. Por que Paulo coloca tanto foco no caráter e não apenas na capacidade? Capacidade você adquire, o caráter você nasce, você tem, você demonstra. 2. Que virtudes daqueles chamados ao discipulado você acha que mais precisam ser enfatizadas hoje? Aí cada um vai dar uma resposta, né? Certamente aquilo que ele pode supor, mas aqui poderíamos pensar muito bem o ensinar a outros, ser apto para ensinar. Como eu posso ser um bom discipulador se eu não sou um bom discípulo? Como eu posso ensinar uma pessoa o caminho certo se eu não ando no caminho certo? Terceiro, qual é o papel do discipulado na preparação para a liderança cristã? Formar verdadeiros líderes. Seria uma resposta bem simplificada. Preparar pessoas para anunciar o Evangelho. Cristo veio ao mundo, convocou 12 pessoas, preparando-os para o ministério discipulador. E nós tivemos ali um traidor, um que não acreditou e outro que o negou. Mas desses que nós citamos, Pedro se converteu, né? Judas não perdeu tempo, vendeu a sua fé, vendeu o Senhor, entregando-o por a quantidade mínima, e Tomé passou a acreditar em Jesus. Que nós sejamos assim. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por mais uma lição tão importante para a nossa vida, que possamos, Deus, aprender a viver uma vida pura, digna, santa diante do Senhor, trabalhando para o bem-estar da obra do Senhor, não apenas pensando no nosso viver, não apenas pensando naquilo que podemos fazer, mas naquilo que devemos fazer como servos do Senhor. Usa-nos, ó Deus, para que através de nossas vidas o teu reino possa crescer. Queremos, Deus, clamar pelos enfermos, te agradecer por aqueles que o Senhor tem abençoado, restaurando a saúde, te pedir, Deus, o conforto para os enlutados e clamar ao Senhor por uma vida mais digna na tua presença. Abençoa, Senhor, toda a nossa família em toda a sua extensão, dando entendimento, discernimento para um viver puro diante dos teus propósitos.
Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada, abençoa a nossa igreja, ó Deus, abençoa cada um dos teus servos, abençoa, Deus, os missionários, os líderes, ó Deus, que estão trabalhando nas igrejas, que sejam entendidos, ó Deus, na tua palavra e busquem fazer tão somente aquilo que agrada ao Senhor. Esteja conosco, Deus, abençoando no nosso dia a dia e nos fortalecendo. É a nossa oração que nós fazemos agradecidos e clamando sempre, sempre no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos mais uma melodia. Fala da vida eterna, o hino 243. Ó, vinde ver Jesus, o Salvador. Falamos de uma lição que nos orienta sobre a chamada. O coro deste hino diz assim: gozo, paz, salvação, vida eterna dá. Luz, amor e perdão, vida eterna dá. A todo que confia em seu amor, sim, vida eterna dá. Que esse seja o nosso propósito dentro da vontade de Deus. E assim, queridos, estamos caminhando para o encerramento de mais uma EBD com você, a nossa escola bíblica discipuladora aí no seu lar. Hoje, domingo, dia do Senhor. Dia do Senhor é dia de nós irmos à igreja, à casa do Senhor, para celebrarmos juntos ao nosso Deus, num culto de adoração ao Senhor. É domingo e aproveitamos o momento para nos reunirmos em família, naquele ato de confraternização, de comunhão. É muito bom, é ótimo fazermos isso. É bom que a família esteja unida. Agora, vamos pensar uma coisa. Não podemos também deixar de estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E logo mais, nós teremos um culto de celebração ao Senhor. Nós, por exemplo, estaremos ali em São José de Ubá para participar juntos com um irmão nosso que estará sendo batizado, ele e a filha ali na igreja segunda de São José de Ubá. O irmão Cabral e a sua filhinha Nicole. Que Deus esteja abençoando essas vidas nesse momento tão importante da caminhada cristã. Mas queremos dizer a você, não fica em casa esperando que a internet traga o culto da igreja para você. Se você pode se locomover, vá à igreja. Participe do culto ao invés de assisti-lo. Agora, se você tem dificuldade de se locomover, tudo bem. Não fique vendo outras programações na sua TV, mas use a sua internet para assistir e aproveite, se envolva aí no culto de adoração ao Senhor. E amanhã é segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para edificação das nossas vidas. A todos um bom dia
na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Fica com Deus.